Fala galera, tudo bem? Estão definidos os playoffs da Championship, né? Sempre aquele momento aguardado para quem curte a Premier League ou a segunda divisão inglesa, a Premier League, porque a gente vai descobrir o último integrante da Premier League da temporada que vem, 2019-2020. E a Championship, porque quem gosta de acompanhar, quem acompanha a segunda divisão inglesa, sabe que esse é sempre um período especial, porque surgem as grandes histórias, as arrancadas, as histórias improváveis e tudo mais. Porque chega o momento do mata-mata que define o último que vai conseguir o acesso. O Norwich foi campeão, o Sheffield United subiu como vice-campeão, e aí do terceiro ao sexto, os quatro se classificam. O terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto, são as semifinais, em ida e volta, sem gol fora. E aí o vencedor de cada confronto se enfrenta num duelo em jogo único em Wembley, dessa vez numa segunda-feira, no dia 27 de maio, às 11 da manhã no horário de Brasília, o jogo que é sempre tão aguardado, o jogo dos milhões de libras, né? Porque muita gente já dá até esse apelido, é o jogo mais valioso do futebol mundial, porque você coloca na Premier League um time e o salto econômico disso é gigante, pelos valores que a primeira divisão inglesa traz, como premiação, como direito de TV e tudo mais. E além, óbvio, do status de disputar a primeira divisão que todo mundo quer. Nesse ano especificamente, chama muita atenção o peso dessas semifinais. Então os playoffs ganham ainda muitas histórias a mais, porque a gente está falando de 13 títulos da primeira divisão, somando os 4 semifinalistas dos playoffs. Sendo que os 4 já foram campeões ingleses, né? E mais até do que isso, o Aston Villa, por exemplo, tem 7 títulos. O Aston Villa é campeão europeu, o Aston Villa ganhou a Champions. O Leeds United foi campeão inglês também 3 vezes, e mais do que isso, chegou à final de Champions em 75, chegou à semifinal de Champions recentemente, em 2001, né? Recentemente, entre aspas, mas não tem tanto tempo assim, e está tentando voltar depois de muito tempo. O Derby County, que já ganhou o campeonato inglês 2 vezes, também já chegou a jogar fases finais de competições europeias. O West Bromwich traz muito da história lá de trás, foi campeão inglês uma vez apenas, ali no final dos anos 1910, foi 1919, 1920, né, o único título do West Bromwich. Mas quando a gente olha para os confrontos, isso fica ainda mais legal. Começando então por esse, West Bromwich e Aston Villa. A gente está falando de uma das rivalidades mais antigas do futebol inglês, porque são 2 dos clubes formadores da Liga de Futebol na Inglaterra. Então a primeira edição do campeonato inglês, que acontece em 1888-89, tem entre as equipes o West Bromwich e o Aston Villa, 2 clubes que influenciaram muito o futebol inglês. O Aston Villa, por exemplo, acaba tendo uma influência mais nítida, porque se a gente olha para os uniformes, West Ham, Burnley, para citar alguns, são uniformes inspirados no Aston Villa, que foi um clube de sucesso no início dos anos 1900, por exemplo. Então tem muita história envolvida. Hoje, o maior rival do Aston Villa é o Birmingham, que é o rival da cidade, né? O maior rival do West Bromwich é o Wolverhampton, que também surgiu lá atrás, também fez parte desse início do futebol inglês. Mas a rivalidade regional da região de West Midlands, que é ali o centro-oeste da Inglaterra, se a gente quiser chamar dessa forma, trazendo um pouco pro termo que a gente conhece no Brasil, é uma rivalidade considerável. E aí falando do desempenho das equipes na temporada, altos e baixos, né? O Aston Villa começa a temporada com toda uma indefinição sobre gestão, ficaria o Steve Bruce ou não ficaria. Ele fica e cai logo no início. E aí a mudança de comando em outubro, a chegada do Dean Smith, que fez bom trabalho no Brentford, era a ideia de mudar uma filosofia de jogo. Tinha elenco, mas tinha um estilo de jogo muito defensivo com o Steve Bruce. Contrata o Dean Smith para ter um jogo mais ofensivo, mais agradável. O time consegue uma boa reação inicial. Aí o Jack Grealish se machuca, melhor jogador individualmente falando do Aston Villa. A equipe despenca e parece que ia ficar fora dos playoffs. Só que o Grealish volta, o time sobe, consegue uma arrancada fantástica, vencendo muitos jogos seguidos nessa reta final e se classifica. No West Bromwich a história é um pouco diferente. O West Bromwich foi rebaixado com o Darren Moore no comando de forma interina, ele que foi zagueiro do clube, então já tinha uma identificação com o clube, e aí o Darren Moore quase consegue o milagre, que já foi lutar para não cair na temporada passada na Premier League, começa muito bem a segunda divisão inglesa, era um time de um ataque avassalador. De repente, na virada do ano, né, com a janela de janeiro, sai o Harvey Barnes, que era o garoto que vinha se destacando, uma das sensações do campeonato, emprestado pelo Leicester. O Leicester chama ele de volta e aí o West Bromwich se vê com um ataque que já não era muito municiado. É verdade que Jay Rodrigues e Dwight Gale formam uma das duplas mais potentes da segunda divisão inglesa, mas a falta desse jogador criativo trouxe muitos problemas.
a equipe cai de produção, os resultados dentro de casa começam a pesar, os resultados ruins, e o Daryl Morey é mandado embora, numa demissão das mais contestáveis e discutíveis da temporada. Então, o West Bromwich acaba conseguindo meio que, aos trancos e barrancos, se reerguer numa reta final de temporada em que o time já não convencia totalmente, tem atacantes perigosos, mas passa a ser um time muito da ligação direta ou do contra-ataque, é um meio-campo muito pesado, marcador, com jogadores até veteranos, Gareth Barry, para citar um deles, o Livermore, outro jogador com passagem por seleção inglesa, James Morrison, de anos e anos dentro do West Bromwich, mas falta um pouco disso, dessa questão criativa para a equipe. Passa a depender das arrancadas e cruzamentos e chutes do Matt Phillips por um dos lados, ou dos garotos que começam a tentar ganhar espaço também no meio-campo, mesclando com essa experiência dos mais veteranos. É um time um pouco desequilibrado quando a gente olha para a composição do elenco. Então é um confronto dos mais legais, pela rivalidade, pelas histórias, pelo que aconteceu ao longo da temporada. E do outro lado, a história é maior ainda, embora não seja uma rivalidade direta das duas partes, entre Leeds e Derby County. Para o torcedor do Derby County, o Leeds é um grande rival. Para o torcedor do Leeds, nem tanto. O Leeds tem outros rivais. O maior rival do Derby County é o Nottingham Forest, né? São os clubes da mesma região, a rivalidade ali é bastante intensa, mas diria que o segundo maior rival do Derby County, para o torcedor do Derby County, é o Leeds United. E isso tem muito a ver com os anos 70. Foram dois times que disputaram muitos títulos nessa época. Para o pessoal que gosta de futebol inglês, tem um filme que para o Brasil foi traduzido como Maldito Futebol Clube, e é justamente o filme que retrata essa época. Uma época em que começava a surgir o Brian Clough, que depois seria um dos treinadores mais famosos e um dos grandes treinadores da história do futebol inglês, né, porque levou o Derby County a título da primeira divisão, levou o Nottingham Forest anos depois ao bicampeonato da Champions, né, pegando o Nottingham Forest na segunda divisão, leva a primeira, é campeão inglês, depois vence 2 Champions seguidas. Então é um dos grandes personagens da história do futebol inglês. E nos anos 70, o Leeds vivia um momento que era o melhor momento da sua história, porque nos anos 60 o Don Revie assume a equipe, consegue alavancar muito o Leeds para virar uma das potências, e nos anos 70 ele acaba deixando depois o Leeds para treinar a seleção inglesa, inclusive. Então foi o período em que o Brian Clough assume o Leeds United, que até então era um desafio pessoal dele. Isso é muito retratado no filme, né? Por conta da rivalidade que é criada. O Brian Clough passa a enxergar no Don Revie uma espécie de um inimigo e passa a ter a obsessão de superar o que fazia o treinador do Leeds, até na questão dos conceitos. O Leeds dessa época ficou muito marcado como Leeds do jogo sujo, por ser um time de muito contato físico, de muito jogo físico, e que não tinha a menor vergonha disso, mas aí é claro que a gente está olhando sobre uma ótica, né, um ponto de vista, e o filme é muito do ponto de vista do Brian Clough, do ponto de vista do Derby County. Então, se a gente olha do ponto de vista do Leeds, o que foi construído pelo Don Revie não pode ser, de forma alguma, menosprezado. Mas o fato é que essa rivalidade foi muito marcante nesse período. O Derby County chega a disputar fases finais de competições europeias, chega a brigar por títulos ali também, chega a ser campeão inglês, né? Justamente nesse período que consegue 2 vezes o título da primeira divisão inglesa. O Leeds United vive um momento muito especial, e agora, anos depois, muitos anos depois, essa temporada também foi marcada por conflitos entre os dois clubes, porque o episódio da espionagem, quando o Bielsa tem denunciado o esquema de espionagem dele, de espionar os adversários, os treinamentos, foi justamente antes do jogo contra o Derby County. E o Lampard, treinador do Derby County, não gostou nada disso e deixou isso muito claro. Então o confronto do segundo turno entre as equipes teve muita tensão no ar. No primeiro turno, uma goleada do Leeds para cima do Derby County. No segundo turno, uma vitória convincente do Leeds para cima do Derby, ou seja, o Leeds levou a melhor nos confrontos. E esse duelo entre treinadores de gerações completamente diferentes vira um ingrediente a mais, pela tensão, pela história que aconteceu fora de campo, mas por dentro de campo também. Então, o Lampard fez um trabalho de um Derby County que teve alguns garotos bem legais de prestar atenção. Harry Wilson é um deles, Mason Mount é outro, o Tomori, zagueiro, é mais um pouco mais velho, mais importante, o Tom Lawrence, também outra referência desse Derby County, que oscilou muito, né? No início da temporada parecia um time mais capaz de arrancar, depois passa a ter altos e baixos, quase deixa a vaga escapar, mas consegue se classificar para os playoffs. O Derby tem se classificado para os playoffs, tem sempre sido um candidato ao acesso, mas nunca sobe. Essa é a história do Derby County nos últimos anos, muitas vezes com um dos melhores elencos da segunda divisão inglesa, inclusive. Do outro lado, um Leeds United que arrancou
mostrou um grande futebol, era o que todo mundo imaginava com o Bielsa, mas deixou escapar a vaga direta que poderia ter sido conquistada. Um elenco até um pouco mais enxuto, não são tantas as opções numericamente falando, mas um time que jogou um belo futebol. Pablo Hernandes, a principal liderança, um problemaço é a lesão do Alioski, jogador extremamente versátil e importante para o Bielsa, que se machucou em abril e vai perder os playoffs, então é um problema e tanto, mas o Leeds como futebol foi provavelmente mais agradável ao lado do Norwich, o campeão. Foram os dois times que apresentaram um futebol mais legal de ver nessa segunda divisão inglesa na temporada. Então é um confronto e tanto, porque traz a história dos anos 70, tem a história recente, tem dois caras muito conhecidos, né, de formas diferentes, Bielsa de um lado, Lampard do outro, e tem dois times que podem jogar um bom futebol, mostraram isso também em alguns momentos. Mais vezes o Leeds do que o Derby, mas é um duelo bem legal. Então vai ter muito peso, né? As semifinais dos playoffs no dia 11, no sábado 11 de maio, os jogos de volta nos dias 14 e 15 e a final no dia 27 em Wembley, jogo único. Não vale muito a pena ficar ligado porque as histórias da segunda divisão são muito ricas e com certeza vai subir um time de peso para a primeira divisão. Se vai conseguir se sustentar ou não, aí é outra história, a gente fala mais pra frente. Mas tem muita coisa legal. Então conto com os comentários de vocês, a curtida, a inscrição no canal também. Um abraço a todos, até a próxima.